Olá, pessoal. Eu sou Ana Cláudia Cola Senra, redatora do portal Brasil Livre. O nosso site é um espaço de união e ação da direita conservadora aqui no Brasil. E hoje nós estamos com um convidado especial, o senhor José Carlos Sepúlveda, que temos a honra de estar entrevistando neste momento. A entrevista de hoje vai girar em torno da relação entre a luta contra o socialismo e o comunismo e as visões proféticas de Nossa Senhora em Fátima. Então, primeiramente quero agradecer o aceite do convite do senhor Sepúlveda. E, bom, podemos iniciar com a primeira pergunta, senhor Sepúlveda? Podemos. Uma boa tarde para si, Ana Cláudia, uma boa tarde a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui para conversarmos um pouquinho sobre esse assunto, né? Que é infelizmente tão esquecido e tão importante, né? E é uma alegria poder também assim, estar aqui nos primeiros passos desse portal que é o portal Brasil Livre, né? E que é uma iniciativa a qual eu desejo um grande sucesso. Muito obrigada. Bom, como o portal Brasil Livre é um jornal que trata de política, geopolítica, cultura e religião, nós gostaríamos de saber, nessa primeira pergunta, na opinião do senhor, qual é a importância da mensagem de Nossa Senhora em Fátima para a geopolítica hoje? E também se há alguma relação da mensagem de Nossa Senhora lá em Fátima com a geopolítica atual? Veja bem, eu acho que a maior parte das pessoas, você ali atrás tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, já ouviu falar de Nossa Senhora de Fátima. Entretanto, eu não tenho muito bem a certeza se também essa maioria das pessoas tem noção do que é que foram as aparições de Fátima. É claro que também a maioria das pessoas sabe que Nossa Senhora de Fátima foi uma aparição que houve em Portugal no início do século XX, que foram 3 pastorinhos, que eram Lúcia, Jacinta e Francisco, até com laços familiares entre eles, mas depois vai-se esfumaçando na cabeça das pessoas o que é que Nossa Senhora mesmo disse em Fátima. Ora, foram uma série de aparições, não é? Ela apareceu a primeira vez no dia 13 de maio de 1917 e apareceu a última vez em 13 de outubro de 1917. Em 13 de outubro de 1917, ela inclusive fazia um milagre de uma tal dimensão que comprovava tudo aquilo que ela tinha dito. Ela disse que daria um sinal para mostrar que todas aquelas aparições eram verdadeiras. Bom, mas Nossa Senhora de Fátima, aliás, aparições precedidas por algumas aparições do anjo de Portugal, um anjo que apareceu aos meninos, ela veio dizer o seguinte, ela veio dizer que o mundo estava imerso, ela dizia o seguinte, que o mundo pecava muito contra o seu filho. E, portanto, ela não veio falar de uma crise concreta disso ou daquilo, mas ela veio mostrar que o mundo ele, no seu conjunto, estava envolvido por uma grande crise. Bom, e ela aparece exatamente no momento em que o mundo estava envolvido numa guerra terrível. Veja que eu acho que isso aí é interessante para a gente poder depois entender aqui a geopolítica. É o seguinte:
Nossa Senhora aparece num mundo que estava se dilacerando numa guerra entre as nações civilizadas, uma guerra terrível, uma guerra que estava dizimando a juventude dessas nações, mas não apenas a juventude, era a juventude muitas vezes das melhores famílias, das melhores elites, que muitas delas tinham até propensões para uma posição de catolicismo fervoroso, e essa gente estava sendo dizimada numa guerra. Ela diz o seguinte, que aquela guerra ia terminar, mas que se os homens não se emendassem, depois, mais tarde, viria uma outra guerra. Ou seja, ela mostra que o mundo porque o mundo naquela época estava fascinado com a técnica, com o progresso, esquecendo muitas vezes a providência divina, né? O símbolo máximo disso era o Titanic, que tinha estava gravado no seu casco que nem Deus o afundaria, porque era tão perfeito que nem Deus o afundaria. Bastou um iceberg, não foi preciso Deus mesmo, foi um iceberg que o afundou. Então, esse navio era o símbolo de uma época, um símbolo de uma mentalidade. Bom, mas Nossa Senhora vai dizer mais do que isso, que viria uma outra guerra, mais devastadora ainda, só que ela depois acrescenta o seguinte, e se não houvesse uma conversão, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Portanto, Nossa Senhora vai falar de uma nação que as crianças nem sabiam bem o que era, o que atesta a realidade da mensagem, uma das provas da realidade da mensagem, porque elas não teriam nem como inventar isso. E o que queriam dizer os erros da Rússia? Iam-se explicar exatamente no final daquelas aparições. Em outubro de 1917, o comunismo sobe ao poder na Rússia. Ou seja, a grande explosão dessa revolução, que foi a Revolução Comunista, a grande explosão político-social, se deu na Rússia e a partir dali ela ia se começar a expandir para o mundo inteiro. Então, ela fala ali dos erros da Rússia. Veja também que ela não fala dos males da Rússia, ela fala dos erros da Rússia, ou seja, haveria erros, doutrinas erradas, uma ideologia errada que se espalharia pelo mundo e geraria revoluções, convulsões, etc. E foi o que aconteceu. Isso, portanto, foi uma advertência que Nossa Senhora fez, totalmente profética, que mostrava que esse mal era um mal universal, não era apenas um mal local, nem um mal circunstancial. E, pulando, pois, para os dias de hoje, nós estamos numa situação que basta analisar, o mundo todo está como que tomado de uma surpresa gigante, o mundo todo está como que afundado num estado enfim, de uma incógnita, diante de uma incógnita por causa de uma doença. Agora, depois nós vemos máquinas da propaganda exagerando o alcance dessa doença, a letalidade dessa doença, e uma máquina que propõe uma série de soluções. Ora, quando nós vamos ver a origem disso, é o seguinte, essa doença tem origem na China, uma nação comunista, uma nação que professa os erros da Rússia, contra o qual Nossa Senhora falava, uma nação que é, portanto, comunista oficialmente, que há poucos anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, num congresso do Partido Comunista, reafirmou todas as doutrinas comunistas, que tem uma sociedade comunista, apesar de algumas aparências em contrário sobre questões de questões, organizações econômicas, etc., mas que são apenas aparências. Bom, essa
essa nação, a partir dela, espalha-se essa doença. Bom, agora já há acusações sérias de várias nações, como os Estados Unidos, que inclusive esse vírus teria saído de um laboratório. Mas vamos esquecer isso, vamos dizer que não, que foi natural. Entretanto, a China comunista enganou o mundo inteiro, não deu informações precisas, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, que é uma organização dirigida por um marxista também, um marxista radical, muito ligado à China. Eles acabaram por enganar o mundo ao alcance dessa doença, e o que é fato é o seguinte: de repente o mundo se viu apanhado como que numa rede, está apanhado e preso numa rede. Bom, portanto, e mais, as soluções que estão sendo apresentadas a propósito dessa epidemia, e que já não tem nada a ver com a epidemia, são soluções que transformam as nossas sociedades em sociedades comunistas, de controle social, de isolamento social, em que as pessoas estão quase que presas nas suas próprias casas, uma quebra econômica proposital para levar os países a um certo estado de miserabilismo. Isso é confessado por eles, ou seja, em que a propriedade privada é cortada na sua base. Bom, tudo isso nos deixa ver o seguinte: nós estamos sofrendo um mal que foi potencializado pelas artimanhas geopolíticas de uma nação que professa oficialmente os erros da Rússia. Então, se o mundo está, portanto, diante de uma situação terrível, de uma situação de incógnita que tem origem nas manobras de uma potência que professa oficialmente os males da Rússia. Eu, por isso, acho que a mensagem de Fátima é mais atual do que nunca. Não sei se eu consegui aqui dar a conexão entre a mensagem de Fátima, nesse resumo que eu fiz, e a situação que nós estamos a viver agora. Sim, senhor Sepúlveda. E diante disso, será que a gente pode afirmar, então, que a Rússia e a China são duas forças que se somam contra um mundo livre, livre das amarras do socialismo e do comunismo? Olhe, eu vou lhe dizer o seguinte: vamos começar pela China. A China, nesse congresso do Partido Comunista, recentemente, portanto, não foi há muito tempo, ela afirma a necessidade de combater os valores ocidentais, inclusive de combater as liberdades que ainda existem nas sociedades ocidentais. Os valores ocidentais é uma expressão um pouco dúbia, porque nós temos valores ocidentais bons e valores ocidentais ruins. Mas a sociedade ocidental, quando se fala de valores ocidentais, é sobretudo o que ainda resta da civilização cristã. O mundo ocidental é essencialmente o mundo que nasceu da Igreja Católica e da obra civilizadora da Igreja Católica. E, portanto, nós temos o mundo ocidental, é o mundo da civilização cristã. Ora, é contra esse mundo ocidental que a China, que professa os erros da Rússia, se volta. Qual é o papel da Rússia nesse momento? A Rússia, depois de que oficialmente só, o aparato comunista ruiu, entretanto, o comunismo nunca deixou de ser a força motriz da Rússia. Isso porque os dirigentes russos até hoje nunca fizeram uma espécie de, para usar uma palavra que eu não gosto nada, mas é uma autocrítica do regime comunista. Eles nunca fizeram uma declaração de que aquele regime foi péssimo, de que aquele regime foi
opressor, de que aquele regime matou os valores cristãos. Pelo contrário, a Rússia é dirigida por um ex-membro da KGB, ou seja, por um homem que estava no cerne do próprio aparato repressor do comunismo, que se fantasia de algumas coisas que são, de alguns aspectos que não são do comunismo, mas como uma maneira de se envolver num prestígio, que era o prestígio, por exemplo, da Rússia imperial e das coisas do passado da Rússia, mas para, nesse sentido, poder se mexer mais à vontade. É um homem que tem como colaboradores muitos desses que eram homens importantes no regime comunista e que continua e que apresenta uma versão nacionalista da Rússia em que cabe tudo. É preciso não esquecer que Putin considera, e esse foi o primeiro discurso que ele fez, ele considera o desfazimento da União Soviética como a maior tragédia geopolítica do século XX, porque foi no século XX que ocorreu. Ora, isso é revelador do que ele pensa a respeito da Rússia. Portanto, essa Rússia contra a qual Nosso Senhor alertou, esses erros continuam a ser fundamentais nessa Rússia de hoje. Mais ainda, esse é o grande perigo. Ela conseguiu se travestir de uma tal maneira que ela esconde esses erros para melhor atuar contra o mundo ocidental. Depois, segundo ponto, a Rússia e a China estão de mãos dadas nessa luta deles. Isso não é uma invenção, é só consultar os jornais e as revistas destes últimos anos e ver que a aliança Rússia-China é cada vez mais efetiva e mais. Eles dizem claramente que é uma aliança contra os valores ocidentais. Portanto, a Rússia, a meu ver, aliás, nós podemos ver aqui nesta questão da epidemia que a Rússia serviu muito para alastrar, por exemplo, pelas redes sociais e outros meios, muitos dos boatos e muitas das desinformações que levaram o mundo a este estado de pânico que nós estamos vivendo. Portanto, acho que há uma colaboração, podemos falar assim, sino-russa, para espalhar os erros contra os quais Nosso Senhor alertou. Bom, a Rota da Seda, que é o programa comercial da China, é de fato uma atividade puramente comercial, na opinião do senhor, ou traz embutido nela intenções e metas imperialistas e colonialistas? Eu vou lhe dizer o seguinte, eu não sei propriamente onde é que as pessoas tiraram que uma atividade comercial de um país é apenas comercial. Quem estuda a história sabe que o comércio das nações tinha sempre relação com o domínio que essas nações queriam ter sobre outras. Aqui é claríssimo que a China vendeu essa ficção ao mundo e os ingênuos quiseram acreditar que era preciso apenas fazer comércio com a China. Não, era preciso ser pragmático, porque a China era pragmática. Mas o que quer dizer pragmático? É uma palavra dúbia, é uma palavra completamente enganosa. Quer dizer que a China só queria ganhar dinheiro? Não, a China tinha uma intenção imperialista com isso, ou seja, ir dominando rotas, ir dominando infraestruturas, ir dominando fontes de riquezas em nome do comércio pragmático, e muita gente com a ilusão de ganhar dinheiro foi se entregando à China. Bom, essa prova de que a China não fazia apenas uma questão pragmática, ou seja, ou a palavra pragmática na boca deles tinha um outro sentido, o pragmatismo era uma realidade que eles precisavam conquistar em nome do comércio para fazer triunfar a ideologia deles, está
à amostra de todo o mundo. Primeiro, porque eles nunca deixaram de perseguir o seu povo e nunca deixaram de ser uma ditadura férrea. Segundo, para nós que somos católicos, já estamos falando de Nossa Senhora de Fátima, sobretudo os católicos têm sido brutalmente perseguidos na China, mas brutalmente perseguidos. Ora, eu pergunto a muita gente que é católica, como é que as pessoas podem aceitar o tal pragmatismo chinês e fazer negócios com a China, quando sabem que estão alimentando um regime que persegue os seus irmãos na fé? Isso é uma contradição. Portanto, se eles nunca deixaram de perseguir os católicos assim, é que eles vão fazer isso uma vez que eles passem a ter domínio sobre outras partes do mundo, eles vão fazer. E, curiosamente, veja uma coisa, nesta pandemia que nasce na China, que a China tem uma mão para difundi-la pelo mundo, o que é que nós estamos vendo como consequência disto aqui? Estamos vendo que os homens do comércio pragmático inspiraram normas, inspiraram soluções que são de perseguição à fé. Nós temos as igrejas fechadas no mundo inteiro, muito injustificavelmente. Nós ontem tivemos em Fátima um cerco ao Santuário de Fátima, no dia das aparições de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio, nós tivemos esse cerco a Fátima em nome da saúde e de uma questão sanitária, mas na realidade em nome de uma epidemia que está sendo usada para implantar um sistema totalitário. Ora, esse sistema totalitário é muito parecido com o chinês, de controle social, de controle das pessoas e tal. Então eu pergunto, realmente as rotas da seda, a Rota da Seda e outras iniciativas que a China tem tomado ao longo destas décadas foram só comerciais ou foram imperialistas? E imperialistas ideológicas, não apenas querer ganhar o mando da China, mas é a China comunista que está fazendo isso. Não se esqueça que a China está fazendo chantagem sobre países europeus que, quando estavam no auge do problema das mortes, eles diziam o seguinte: vocês querem ajuda chinesa para combater isso? Quer dizer, eles são os causadores e fazem chantagem com a solução. E a chantagem era o seguinte: então aceitem a nossa tecnologia 5G, que nós sabemos muito bem que é uma tecnologia que vai ser usada para esse controle social e para essa verdadeira totalitarismo mundial. Obrigada, senhor Sepúlveda. E no Brasil, especificamente, desde 2009, ano do governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula, a China se tornou o principal parceiro comercial do nosso país e tem sido uma das principais fontes de investimento externo aqui no Brasil. E qual é a opinião do senhor sobre as relações comerciais entre o Brasil e a China? Olha, as minhas opiniões a esse respeito não vêm de hoje, vêm de há muito tempo. Eu acho que o Brasil foi se afundando. Elas não começam apenas no governo do PT, elas começam antes, já no governo do PSDB também, mas elas vão se aprofundar muito durante o governo do PT. Os governos do PT, ou seja, nós ficamos com a ilusão de que vendendo muito à China ia ser muito bom para nós. Pode ter sido em parte, mas nós fomos afundando numa superdependência comercial com a China. E essa dependência comercial é como alguém que tem a mão na nossa carótida. Ele pode apertar a nossa carótida e pode nos ou fazer passar mal ou fazer morrer. E nós estamos nessa situação que é terrível, que é a China ir
hoje em dia, atrás de governadores para ir fazendo grandes investimentos e comprando empresas que são fundamentais para o país, por exemplo, para o famoso agronegócio, que tanto vendeu para a China. Eu sei que, por exemplo, no Paraná, eles estão comprando empresas que são nevrálgicas no sistema do agronegócio. Então, nós fomos pondo na boca da fera, fomos pondo na boca do dragão. E isso foi se aprofundando e a gente que quer continuar a fazer isso. E eu pergunto, neste momento em que o Brasil está sendo destruído economicamente por um plano político criminoso de governadores que, a propósito da doença, estão assumindo posições translocadas, estão ajudando a quebrar o país. Muitos desses governadores em conluio com a China, nós estamos sendo arrastados para um verdadeiro desastre econômico. Não é só econômico, é o desastre das pessoas, as pessoas que não vão ter o que comer, as pessoas que não têm emprego, as milhares e milhares de empresas pequenas e médias que foram quebrando. O que é que isso vai acontecer? Que depois a China vai aparecer como salvadora e dizendo aqui, vocês querem investimento, estamos aqui para investir. E isso, para mim, eu sempre critiquei isso e cada vez mais critico. Mas há pessoas que continuam a querer se iludir a esse respeito. Muito obrigada, senhor Sepúlveda. E como última pergunta, seguindo as profecias de Nossa Senhora em Fátima, qual é a melhor forma de um brasileiro de boa vontade resistir ao comunismo e ao socialismo, tendo em vista a restauração da civilização cristã? Olha, essa pergunta é muito boa e ela foi respondida pela própria Nossa Senhora de Fátima. O que é que Nossa Senhora de Fátima disse aos pastorinhos e disse para eles transmitirem ao mundo? A primeira coisa é que nós temos que tomar atenção aos erros da Rússia. Portanto, temos que estudar e nos aprofundar, descobrir sempre os laços, as artimanhas que o comunismo quer fazer para nos pegar individualmente e pegar enquanto nação. Segundo, lutar contra isso. Mas o mais importante que Nossa Senhora dizia, que era o começo disso tudo, era mudar os costumes de vida. Ou seja, a nossa civilização, infelizmente, está afundada em práticas morais, ou melhor, imorais, que também elas foram muito incentivadas a partir dos erros da Rússia. Nós vemos as famílias se desfazendo, nós vemos uma agressão à propriedade o tempo todo, nós vemos a destruição das nossas tradições. Bom, mas Nossa Senhora disse mais do que isso, disse que era preciso emendar a vida, mas também era preciso rezar. E ela deu uma oração muito concreta, ela disse, rezai o terço todos os dias. Ou seja, o terço não é apenas uma devoção particular, mas é a devoção com que Nossa Senhora nos armou para combater os erros da Rússia. Então, dando pela ordem, nós temos que mudar as nossas vidas, mudar os nossos costumes para costumes que sejam de acordo com o que a Igreja ensina. Nós temos que rezar o terço e fazer expandir a oração do terço. Nós temos que conhecer a doutrina católica e depois temos que conhecer o comunismo, não sermos ingênuos diante dele e fazer tudo o que está ao nosso alcance para combatê-lo, para não aceitar as coisas que ele quer nos impor, para não permitir que ele
por exemplo, tome agora aquelas que são as liberdades que cabem aos filhos de Deus. Isso é o que eu acho fundamental, não é eu acho fundamental, foi isso que Nossa Senhora disse em Fátima. Senhor Sepúlveda, bom, chegamos ao fim da entrevista. Quero agradecer ao senhor pela disponibilidade e ficamos muito felizes com a presença do senhor e enriquecidos com as respostas que o senhor deu, respostas bem objetivas, muito claras e cheias de conteúdo. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Ana Cláudia, muito obrigado pelo convite de estar aqui, de poder participar de uma entrevista para o portal Brasil Livre, que eu até escrevi numa pequena nota que mandei para aí, e fiquei contente de saber que ele nasceu no dia 13 de maio, não é? No dia de Nossa Senhora de Fátima, um portal que visa combater os erros da Rússia, não é? Que esses males da Rússia, que ela espalhou pelo mundo, segundo disse Nossa Senhora de Fátima, e fico muito contente com isso e para mim foi uma alegria muito grande estar aqui e poder falar de uma coisa que me é tão cara, que são as profecias de Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigada e, se Deus quiser, em breve teremos alguma outra entrevista com o senhor. Tá, muito bem, muito bem. Contem sempre comigo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.